Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de programação. Nessa videoaula eu quero ensinar vocês a utilizar a estrutura de decisão if else juntamente com a classe JOptionPane, certo? Antes de começar, gostaria de aqui estar mostrando para vocês nosso site, tá? Pause o vídeo aí, copie o link, visite nosso site, aí tem assuntos relacionados à informática, principalmente a área de manutenção de computadores. Porém, a gente vai começar também a postar agora sobre programação. Então, entra aí, a gente vai estar colocando exercícios que você pode pegar e tentar resolvê-los, né, para exercitar, né, para vocês aprenderem aí a programar mesmo. E qualquer dúvida sobre a resolução de algum exercício que você não estiver conseguindo, basta clicar lá no menu contato e falar para a gente que a gente vai estar ajudando você, certo? Muito bem, vamos lá. Muito bem. Vocês podem aí criar um novo projeto, coloque o nome que vocês quiserem. Vamos utilizar aqui uma estrutura if else, certo? O programa é o seguinte: você vai ter que pedir para a pessoa digitar dois números e você vai ter que falar qual o número que é maior, se é o primeiro número ou se é o segundo número, certo? A gente vai ter que comparar. Para isso a gente vai utilizar o if else, juntamente com a estrutura, com a classe, aliás, com a classe JOptionPane. Primeira coisa que eu faço é declarar as variáveis. Eu tenho aqui duas variáveis, a variável que vai receber o número 1 e a variável que vai receber o número 2, certo? Então, int n1 de número 1, ou num1, ou número 1, sei lá. O nome é vocês que definem. E uma outra variável que vai armazenar o número 2. Eu chamei de n1 e n2. Muito bem, a primeira coisa que eu faço, eu vou ter que aqui colocar a variável, certo? E pedir para a pessoa digitar a informação. Na aula passada eu havia dito que a classe JOptionPane é uma classe string. Quando vou ter que digitar, quando ela vai receber algum valor que seja diferente de string, eu tenho que converter, certo? Neste caso eu tenho um valor int, então eu tenho que converter esse valor inteiro para string. Como eu faço isso? Abro parênteses, vou digitar integer.parseInt. Abro outro parênteses e coloco a estrutura padrão lá do JOptionPane, que é JOptionPane.show input dialog, certo? Input por quê? Porque eu vou receber algum valor, não vou? A pessoa não vai ter que digitar um número ali. Então, você vai receber algum valor, tem que usar o input. Eu sempre vou bater na tecla, sempre vou bater nessa tecla. Muitas pessoas costumam confundir isso, colocar show message. Não é, é show input, porque eu vou receber algum valor. Abro novamente outra aspa e digito aqui a pergunta, por exemplo. Digite o primeiro número. Ponto e vírgula no final. Agora a variável n2 vai receber o segundo número. A variável n2 também é do tipo inteiro, então abro parênteses e integer tem que converter, certo? Converter de inteiro para string. ParseInt, abro novamente outro parênteses, coloco aqui a estrutura JOptionPane, ponto show input dialog, e aqui a pergunta, digite o segundo número, correto? Agora eu vou ter que verificar esses dois números, eu vou ter que mostrar como resultado qual número é o maior, se é o primeiro ou se é o segundo. Para isso eu vou utilizar a estrutura de decisão if else. Então vamos lá. Se o n1, certo? Se o número 1, que está dentro da variável n1, for maior que o número 2, abro as chaves. Sempre lembre de abrir as chaves. Aqui na frente do if é chave, não ponto e vírgula. Dou enter que ele automaticamente já coloca uma outra chave aqui embaixo para mim, fechando o if. Dentro das chaves do if, eu vou digitar o bloco de código que ele vai ter que executar. Então, se o número 1 for maior que o número 2, está bem claro aqui, ó, os sinais dos operadores lógicos e aritméticos, certo? Se o número 1 for maior que o número 2, então eu vou ter que exibir a mensagem dizendo para o usuário que o número 1 é maior. Quando eu vou exibir uma mensagem que eu não vou precisar de entrar com algum valor, que não vai receber algum valor, eu vou usar o JOptionPane.showMessage.
ao invés de input, certo? E quando eu uso o show message, eu tenho que utilizar aqui obrigatoriamente o null. Não apague este null. Depois da vírgula, eu vou colocar aqui, vou exibir a mensagem. Ou seja, qual é a mensagem? O primeiro número é maior, certo? Não tem aqui a comparação, não tem aqui o teste lógico dizendo se o número 1 for maior que o número 2, então quem é maior? O primeiro número, né? O número 1. Aqui no caso eu vou ter 3 condições para avaliar. A primeira condição é esta aqui, se o número 1 for maior que o número 2, eu tenho que avaliar se o número 2 é maior que o número 1 ou se os números são iguais. Quando eu tenho 3, quando eu tenho mais de uma, quando eu tenho mais de 2 comparações, eu tenho que colocar aqui else if novamente. O else é o se não. Se não, se, ou seja, se o número 1 não for maior, e se o número 2 for maior que o número 1, abra aqui as chaves. O que eu vou ter que mostrar? joptionpane.show message dialog, o null e a mensagem aqui entre aspas. Então, se o número 2 for maior que o número 1, então quem é maior? O número 2, não é? O segundo número é maior. E se o número 1 não for maior e nem o número 2 for maior, significa que eles são iguais, não são? Não é a única opção que restou? Se o número 1 não é maior, quem é maior? O número 2. E se nem o número 2 e nem o número 1 for maior, eles só podem ser iguais. É a única opção que restou. Então, não precisa colocar aqui novamente outro teste lógico. Colocar aqui, se número 1 igual ao número 2. Não precisa fazer essa comparação aqui. Por quê? Porque é a única opção que restou. Se é a única opção que restou, eu só coloco o else. Se não for nenhuma das opções acima, o que restou? Iguais, não é? Então, coloca aqui joptionpane.show message dialog e joga aqui a mensagem. Os números são iguais. Correto? Vamos executar isso agora para ver como que ficou. Muito bem. Digite o primeiro número. O primeiro número eu vou digitar 10. Digite o segundo número, 5. Qual a mensagem que vai ter que aparecer? O primeiro número é maior, porque o primeiro número foi 10, correto? O primeiro número é maior. Prontinho. Agora vamos testar colocando o segundo número maior. Vamos inverter agora. Digite o primeiro número, 5. O segundo número, 10. Qual que é a mensagem que tem que aparecer? O segundo número é maior, porque o primeiro que eu digitei foi 5. O segundo número é maior. Beleza. Agora vamos colocar os números iguais. Vou digitar aqui. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 10. Então, a mensagem que tem que aparecer é que os números são iguais, certo? Os números são iguais. Correto, pessoal? Simples, muito simples. A única diferença é que ao invés de utilizar o system.out.println, eu vou utilizar o joptionpane, que é uma classe mais interativa, mais bonitinha e que atrai, né? Atrai ao usuário. Muito bem, pessoal. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula. Até a próxima.